Oi! Hoje vamos apresentar o nosso trabalho de ciências sobre o som. Tem então aqui alguns tópicos que serão trabalhados hoje. Eu vou começar falando sobre o que é o som. Bom, o som é uma onda capaz de propagar-se pelo ar e por outros meios a partir da vibração de suas moléculas. Assim, o som ele pode ser percebido pelos nossos aparelhos auditivos, o que será traduzido em estímulos elétricos que serão interpretados pelo nosso cérebro. Vou falar também sobre as características do som, que podem ser 3: a altura, a intensidade e o timbre. A altura tem tudo a ver com a frequência. Quanto maior a frequência, os sons serão mais altos, o que também pode ser chamado de sons agudos. Quanto menor a frequência, os sons serão mais baixos e também podem ser chamados de sons graves. Vou falar também sobre a intensidade. A intensidade tem tudo a ver com a quantidade de energia que a onda sonora transmite e está diretamente relacionada à amplitude. Quanto maior a amplitude, maior será a intensidade. E a intensidade ela é medida em decibéis. E o timbre? Bom, o timbre é o modo de vibração da onda sonora e cada fonte sonora possui um timbre específico, característico da fonte sonora. Enfim, essa é a minha parte e tenho aqui algumas imagens sobre o que eu falei. Vou falar como se produz o som. Sabemos que todos os sons estão associados a uma vibração do meio físico. E quando a onda sonora é emitida, a parte mais próxima à região interna do alto-falante vibra, propagando assim o som para o ar. A cada vibração, a próxima ao alto-falante é comprimido e expandido. Sendo assim, o som é uma onda mecânica. A velocidade da propagação do som depende diretamente dos fatores como a elasticidade do meio. Quanto mais elástico o meio for, maior será a velocidade de propagação das ondas sonoras em seu interior. Dizemos que um meio é elástico quando ele é capaz de variar grandemente seu volume se for sujeito a uma pressão, como temos aqui vendo nas imagens. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os fenômenos que são sofridos pelas ondas sonoras. Em primeiro lugar, temos a reflexão, que acontece principalmente quando as ondas sonoras elas encontram algum obstáculo no meio do seu percurso, então essa onda sonora ela vai ser refletida de volta para aquele meio de propagação original. Isso é o que causa principalmente o efeito do eco sonoro. Já a absorção acontece quando alguns obstáculos eles conseguem absorver aquele som, aquelas ondas sonoras. Isso vai causar o que a gente conhece pelo abafamento sonoro. Já a refração ela ocorre principalmente quando as ondas sonoras elas conseguem mudar de meio de propagação original e elas conseguem também, consequentemente, mudar sua velocidade e outras características. Algum exemplo disso poderia ser a diferença de um som que é propagado no ar para um som que é propagado na água. Só que nesse exemplo que eu citei, também a diferença seria devido à diferença de densidade entre a água e o ar. Já a difração ela ocorre quando as ondas sonoras elas conseguem contornar os obstáculos que elas encontram no percurso. Isso vai acontecer principalmente devido a fendas e outras frestas nos obstáculos. Um exemplo seria um som que é produzido dentro de um espaço específico que está sendo passado para outro espaço devido a algumas frestas e fendas em portas, janelas, etc. Já no fenômeno interferência, acontece quando duas ou mais ondas sonoras elas vão se sobrepor na mesma região do espaço, elas vão se juntar naquele espaço. E depois que o fenômeno acontece, depois que a interferência acontece, elas vão se separar e isso vai resultar em uma nova onda, que geralmente vai ter uma intensidade e outras características diferentes das que originaram ela. No próximo slide a gente colocou algumas imagens para ajudar a entender esses fenômenos. No canto superior esquerdo há uma imagem com exemplo de reflexão, absorção e refração. No canto superior direito há uma imagem sobre a difração,
que essa onda sonora principal só está conseguindo ser propagada do outro lado por causa dessa fenda no obstáculo azul. Já na parte inferior, há o exemplo de interferência, onde a primeira onda é a verde, a segunda onda é a de cor azul, e essa onda vermelha na parte inferior é a onda que resultou do processo de interferência entre a primeira e a segunda onda. Agora eu vou explicar sobre ondas e som. A velocidade do som, que é caracterizado pela letra V, depende do qual ele é propagado. Meios físicos de maior elasticidade tendem a propagar o som com mais facilidade em razão da proximidade entre as suas moléculas. A velocidade do som é de 1.200 km por hora. Só uma observação. A frequência, que é caracterizada pela letra F, de uma onda sonora é medida em Hz. Essa frequência define a sua altura, isto é, quanto maior a frequência do som, mais agudo ou alto esse som é. Ao contrário, sons de baixa frequência são chamados de som graves ou baixo. Por exemplo, quando sua mãe fala assim: "Ei menina, baixa esse som aí, que você não tá moco não", é por causa que o som ele tá agudo, ele tá alto. E quando você fala assim: "Ei, aumenta esse som aí", porque ele tá muito baixo. Então é um som grave quando ele é baixo. O comprimento da onda do som, caracterizado pela letra Y de cabeça para baixo, podemos dizer, é o espaço necessário para que uma onda sonora produza uma oscilação completa. Também pode ser entendido como a distância entre duas cristas ou dois lados de uma onda. O comprimento de uma onda ela é como se fosse um gráfico cardíaco que é tipo como se fosse uma montanha, tem altos e baixos no comprimento da onda. O ponto mais alto é chamado de cristas, o ponto mais baixo é chamado de valo. A amplitude da onda sonora define sua intensidade ou a quantidade de energia que essa onda carrega consigo, que também pode ser entendida como o volume do som. Por exemplo, quanto maior a amplitude da onda, mais alto o som é, e quanto menor é o som. E aqui ao lado, temos uma imagem que o som auditivo humano, o ouvido humano, ele tem um intervalo para poder ser escutado. Por exemplo, entre 16 Hz a 20.000 Hz é o som audível que o ser humano pode escutar. De 16 Hz para baixo é o infrassom, que apenas alguns animais podem escutar, como gato, cachorro, entre outros. De 20.000 Hz para cima é os ultrassons, e o som auditivo humano também não pode escutar. Só alguns animais, como morcegos, golfinhos e entre outros. Agora eu vou falar sobre a velocidade do som. A velocidade do som é a medida em relação ao meio em que ele é propagado. Não existe velocidade relativa entre o som e o seu observador. Esse comportamento dá origem ao efeito Doppler, que é a mudança na frequência aparente do som em razão do movimento relativo entre uma fonte sonora e o observador. Bom, nós temos essa imagem aí dessa ambulância, essa mulher e esse homem. Essa ambulância, ela está emitindo a mesma frequência sonora para essa mulher e para esse homem. Ela aparenta ser uma frequência sonora diferente, mas não, é a mesma. Olha, quando vocês forem lembrar de efeito Doppler, vocês já pensam assim, aparente, porque ela aparenta ser uma frequência diferente, mas é a mesma frequência. Vamos dizer que essa ambulância está emitindo uma frequência sonora de 300 GHz. Não significa que, pelo fato desse homem estar mais perto, vai transmitir 300 GHz. E pelo fato dessa mulher estar mais distante, vai ser 280 GHz. Não. A frequência que a ambulância está emitindo é a mesma para ambos. Ela só aparenta diferente. Que olha assim e pensa, esse homem está escutando mais alto e essa mulher está escutando uma frequência mais baixa. Não, é a mesma frequência, só aparenta ser diferente. Isso é efeito Doppler. Diego, eu sei que assiste The Big Bang Theory, deve lembrar do Sheldon fantasiado de efeito Doppler lá. Tá, sobre os cálculos,
Podemos calcular a velocidade do som se conhecemos a sua frequência e o seu comprimento de onda. Para tanto, basta fazermos o seguinte cálculo, que é a velocidade do som igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Samuel explicou, no início aí, como é que funciona essas funções, que é a velocidade do som, o comprimento de onda e a frequência. Bom, agora sobre a questão da temperatura. Além da dependência com o meio, a velocidade do som também depende da temperatura. Nós podemos ver aí essa primeira aí do ar. O ar a 21 graus Celsius, a velocidade do som dele é de 344 ms. ms é metros por segundo. Agora vamos ver aqui. O ar a 30 graus Celsius, a velocidade do som dele é de 350 metros por segundo, certo? Então, além da sua dependência com o meio, a velocidade do som também vai depender da temperatura. Nesse caso aí, o meio é o ar, quanto mais quente tiver o ar, maior vai ser a velocidade do som. E quanto mais frio ele estiver, menor vai ser a velocidade do som. No caso disso, eu estou falando com ar. Um ar mais quente, uma velocidade maior, mais metros por segundo. E uma velocidade o ar mais frio, uma temperatura mais fria, vai ser menos metros por segundo. A velocidade vai ser menor. Dando continuidade, agora eu vou falar a respeito do sistema auditivo humano. Nós sabemos que o responsável por esse sistema é o ouvido, e ele é subdividido em 3 partes: o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. No ouvido externo é onde está localizado o canal auditivo. No ouvido médio é onde está localizado o tímpano, a bigorna e o martelo. E no ouvido interno é onde encontramos o estribo, o nervo auditivo e a cóclea, que também é conhecida como caracol pelo seu formato encaracolado e que lembra um. O processo é que as ondas sonoras elas vão ter para até chegar ao nosso cérebro e detectarmos de qual som elas estão se referindo. Ele é meio longo e vai passar por diversos obstáculos, dentre eles nos ouvidos que já foram citados. Primeiramente, as ondas elas vão chegar ao pavilhão auditivo, que é essa parte que está aí em cima na imagem, e vão percorrer o canal auditivo. Quando elas terminarem de percorrer o canal auditivo, elas vão chegar até o tímpano, que ele vibra quando identifica variações de pressões causadas por essas ondas sonoras. Dependendo da intensidade, se forem muitas, se forem poucas, ele vai vibrar de qualquer forma. Essa vibração que o tímpano vai ter quando estiver recebendo som, vai avisar a 2 ossos da cavidade timpânica, que é o ouvido médio, que existe som. E quando elas avisarem, elas vão acionar o estribo, onde o mesmo ele vai passar a informação até o ouvido interno. Com isso, o som vai chegar até o caracol do ouvido interno, que contém pequenos pelos que vibram, como o tímpano também vibra, e esses pelos que se encontram no caracol, eles também vão vibrar. Eles vibram quando há uma propagação de som. E essa propagação, ela só ocorre por conta de um líquido que existe dentro desse ouvido interno. Porque esse líquido vai ser responsável de estimular as células nervosas do nervo auditivo, fazendo com que vão enviar os sinais até o cérebro, fazendo com que tenhamos a percepção do som e conseguirmos identificar que som é esse que está acontecendo. Por exemplo, está passando um carro de som, eu vou conseguir identificar que é um carro de som passando. Meu cérebro ele tem essa função de identificar isso. Se eu bato a porta com força, eu vou conseguir identificar o som que ela vai fazer. Se eu bato uma panela com força, eu vou conseguir identificar esse som. Nosso cérebro ele é muito potente, ele vai conseguir identificar esse som.
O som ele pode passar por vários obstáculos até chegar ao nosso cérebro, mas a gente vai conseguir identificar. E é basicamente esse percurso que o som vai fazer até chegar ao nosso cérebro e conseguirmos identificar o som. Vai passar por um caminho longo, por diversos obstáculos, mas vai ser basicamente esse percurso que ele vai percorrer. Você já deve ter visto, em desenhos animados, cantoras de ópera quebrando taças de cristal usando apenas a potência da voz. Se você achou que será coisa de histórias de ficção, pode mudar de ideia. Este experimento vai mostrar para você a força que o som tem. Anote aí o material necessário: uma assadeira de metal, pote de vidro sem tampa, elástico, saco plástico, quanto mais fino melhor, água, corante alimentício, colher grande e colher pequena. Pegue o pedaço de saco plástico e use-o para tampar o pote, prendendo com elástico. Deixe o plástico bem esticado. Em um copo, misture o corante na água e, em seguida, com a ajuda da colher pequena, coloque um pouco de água colorida em cima do plástico, tomando cuidado para não derramar. Depois, pegue a assadeira de metal e segure-a perto do pote. Com a colher, bata na parte de trás, tentando fazer um barulho bem alto. Olha só! A água começou a pular por causa da força do som. Experimente também colocar algumas bolinhas de isopor para ver melhor o movimento. Olha que legal! Isso aconteceu porque o som, ao se propagar, transmite uma vibração que passa de molécula em molécula pelo ar até chegar à água que você colocou sob o plástico. Quanto mais forte for o barulho, maior será a vibração. Incrível, não?